Bom, vamos lá, galera. Rodada encerrada, né? Acabou de acabar agora. Bragantino 0, Vasco da Gama 3. Palmeiras empatou com o Cruzeiro em 0 a 0. Primeira coisa, tá? Tem várias coisas pra gente comentar aqui nesse vídeo. Lances polêmicos de arbitragem. Mais uma vez a arbitragem decidindo jogos, né? Hoje não decidiu diretamente porque foi 0 a 0, mas tiveram lances polêmicos. Mais uma ótima atuação do Vasco hoje lá no Cícero de Souza. Mas, primeira coisa, o jogo do Palmeiras contra o Cruzeiro foi uma decepção. Tu olhava pra tabela de jogos, tu falava, pô, Palmeiras e Cruzeiro, primeiro colocado contra o terceiro colocado do campeonato, vai ser um grande jogo. E não foi nada disso, foi uma decepção, tá? Mas esse jogo aqui fica pra depois. Bora começar com o Bragantino e Vasco, que foi o melhor jogo, né? Desse horário agora das 6h30 para 8h30, foi o melhor jogo. E quero começar com os números do Fernando Diniz treinando o Vasco, que eu sempre falo, ó, vou levar pro canal, e eu nunca trago. Vamos lá, 32 jogos, venceu 14, empatou 8 e perdeu 10. Quem olha só os números totais pensa, pô, um trabalho mediano, pois é, mas do recorte recente, tá aqui, ó, nos últimos jogos, nos últimos 7 jogos, o Vasco só perdeu um jogo, e perdeu pro Palmeiras, o líder do campeonato com 62 pontos conquistados, ou seja, o que o Fernando Diniz está fazendo no Vasco é algo extraordinário. O Vasco está com 42 pontos, é o 8º colocado do campeonato, está a 5 pontos do Botafogo e só não está aqui no G6 ainda, no G7 ainda, porque perdeu muitos pontos lá no início do campeonato e o Diniz começou oscilando o trabalho. Porque nos últimos jogos, o Vasco joga o futebol de G6 e se fosse pegar as últimas rodadas, já merecia estar no G6 do campeonato. Inclusive, nas últimas 10 rodadas aí, provavelmente o Vasco está ali no G6 ou no G4 do campeonato. É um time que melhorou bastante com o Fernando Diniz e tá aí firme e forte na luta pela Libertadores direto. Eu falei hoje mais cedo, no vídeo de hoje mais cedo, que eu achava difícil o Vasco terminar em 6º lugar do campeonato, que ia ficar em 7º, 8º ali. Rapaz, eu já começo a olhar pra tabela e falo, pode acontecer. Rapaz, eu já começo a olhar e falo, olha, se o Vasco continuar jogando o que tá jogando, e os times aqui tropeçarem, né, vale lembrar, na próxima rodada, o Botafogo vai pegar o Mirassol dentro do Maião. É um jogo extremamente complicado para o Botafogo. Eu acho até que o Mirassol é favorito a vencer. O Vasco pega o São Paulo no São Januário, né? Em São Januário, o Vasco é muito forte. Pega o São Paulo, que é o 9º colocado. É um duelo aqui, confronto direto, né? O 8º contra o 9º colocado. Só que o São Paulo não vem jogando esse futebol todo. Venceu o Bahia agora, 2 a 0, mas antes do Bahia, tinha vencido um jogo em 7, 8 jogos, alguma coisa assim. E vai jogar em São Januário, que é sempre complicado para os adversários jogarem lá. Então, é um jogo extremamente acessível. Dá para o Vasco vencer. Se o Vasco vencer e o Botafogo perder do Mirassol, o Vasco já fica a 2 pontos do Botafogo. E na próxima rodada, nós teremos Botafogo e Vasco, o clássico carioca no Engenhão. Ou seja, se o Vasco vence o clássico, já ultrapassa o Botafogo. Para entrar no G6, teria que torcer contra o Fluminense, né? Que vai pegar o Ceará agora no Castelão no meio de semana, depois pega o Ceará de novo. Eu inverti, né? Pego o Ceará no Maracanã, depois pego o Ceará no Castelão, lá no final de semana, na próxima rodada. Aí já é complicado. Mas vai que o Fluminense tropeça, né? Ou seja, meus amigos, o Vasco tá forte na briga pelo G6 do Campeonato Brasileiro. Claro, a diferença ainda é longa, né? Ainda é de 5 pontos. Mais 5 pontos dá para você tirar. E pelo que o Vasco tá jogando, tu pega a tabela do Vasco aqui, tu faz uma ótima projeção. Vamos fazer uma projeção aqui realista barra otimista pro Vasco. Vence o São Paulo. Vou colocar um empate com o Botafogo, mas o Vasco pode vencer o jogo. Botar aqui 4 pontos. Vence o Juventude, vai a 7. Aí vai, empata com o Grêmio, mas é um adversário que o Vasco pode vencer também. 8 pontos. Aí vai, empata com o Bahia, 9. Vence o Inter, 12. Aí vai, em São Januário contra o Mirassol. É complicado, mas bora botar que vence. Vai aqui como foi mesmo? 4, 8, 9, 12. Vai a 15 pontos. Atlético Mineiro, é um jogo acessível, vai embora botar um empate, 13 pontos. Alguns jogos aqui eu coloquei empate, mas pelo que o Vasco está jogando, um ou outro ali o Vasco pode vencer. Mas enfim, 13 pontos. O Vasco iria a 55 pontos. Pode ser suficiente para o G6? Pode, mas na pior das hipóteses, deu tudo errado. O Vasco fica em 7º lugar do campeonato, 7º, 8º. Se der sorte de abrir uma vaga na Libertadores, o Vasco classifica. Lembrando, o Vasco está na Copa do Brasil, mas se o Vasco não vencer, tem o Fluminense que está à frente do Vasco, pode abrir uma vaga. Tem o Cruzeiro que está à frente do Vasco. Se o Corinthians vencer, aí complica. Aí teria que ficar no G6. Com 55 pontos, talvez não seja o suficiente. Mas, aí aguardar para ver até o fim do campeonato. 55 pontos é uma ótima campanha para o Vasco, que iniciou o ano falando assim, será que vai para a Sul-Americana? Possa ser que brigue para não cair. Chegou a brigar para não cair e agora consegue essa arrancada fantástica do Fernando Diniz. Vamos lá. O jogo em si, né? Uma coisa que eu destaco do Vasco hoje é como o Vasco vem jogando bem sem a posse de bola. Porque você olha para o Fernando Diniz e fala assim,
é um treinador que gosta de ter a posse de bola. Com a posse de bola, ele é muito bom. Mas o problema que o Vasco vinha tendo lá no início do trabalho é que quando ele não tinha posse de bola, o Vasco sofria bastante. Só que agora, no último jogo contra o Fluminense, já melhorou bastante nesse aspecto. E hoje, o Vasco tem menos a bola do que o Bragantino. O Bragantino tem mais a posse de bola no jogo de hoje, 52% contra 48%. Só que quem assistiu o jogo viu que foi uma posse de bola improdutiva. Quem olha só a estatística, vê aqui e olha aqui, 52% de posse de bola, 11 finalizações contra 8. Pô, o Bragantino tem mais posse, finalizou mais. Porém, dessas 11 finalizações, pouquíssimas foram em direção ao gol. Só uma foi em direção ao gol. Das 8 do Vasco, 5 foram em direção ao gol. O Bragantino pouco ameaçou o Vasco durante toda a partida. O Bragantino foi nulo praticamente. Anulado pelo time do Vasco hoje do Fernando Diniz. Deu a bola para o Bragantino, explorou contra-ataque, transição direta, foi lá, matou o jogo 3-0 na eficiência e venceu a partida. Hoje o Verratti voltou a marcar, fez 2 gols, tá com 14 gols no campeonato, tá forte aí na briga pela artilharia. E o GB que veio do banco fez o 3º gol. E aí vamos embora pros gols, né? Depois eu falo um pouco aqui do Bragantino. Que time horroroso o Bragantino, viu? Que time horroroso. Olha, abre o olho Bragantino. Abre o olho Bragantino. O Bragantino pode ser rebaixado ainda, tá? Já a gente chega lá. Bora ver aqui os gols do Vasco. O gol do Verratti. Um belíssimo gol do Verratti. Tá aí em tela pra vocês. A jogada aqui pela esquerda. Aí vai vir o cruzamento para dentro da grande área. O Verratti totalmente livre. Olha só. Totalmente livre na pequena área para fazer 1-0 pro Vasco. Aí chutou, aí teve a dúvida ali se a bola entrou, se a bola não entrou. O Cleiton defendeu. Depois, no VAR, o VAR reviu e mostrou que a bola entrou e o Vasco fez 1-0. No replay, quando eu vi o replay, eu também tive a sensação de que a bola entrou. 1-0 pro Vasco, ali aos 27 do primeiro tempo, né? O Vasco, o Bragantino começou a ganhar a partida nos primeiros 10 minutos, mas depois foi nulo o jogo todo. Quando o Vasco chegou, na segunda vez que o Vasco chegou com o Verratti, já fez 1-0, já abriu o placar com o Bragantino. E aí o Vasco vai, lá no segundo tempo, controlando bem o jogo. O Bragantino praticamente não ameaçou o Vasco durante toda a partida. O Vasco faz 2-0, numa belíssima jogada. Olha que belíssima jogada. Olha a triangulação do Vasco aqui no meio de campo. Bela tabelinha, a bola na frente, o Verratti vai receber aqui. E aí tá o detalhe, né? Olha Cleiton, meu Deus do céu, cara. Olha o goleiro do Bragantino, meu Deus do céu. Uma coisa que eu me pergunto até hoje é o que é que Cleiton ainda faz como titular do Bragantino. Esse cara é titular do Bragantino já faz uns 6 anos e eu nunca me entendi o porquê. Porque o cara é um péssimo goleiro. Teve uma temporada que todo jogo ele frangava. Todo jogo era um frango de Cleiton. Todo jogo. Era bola no gol, Cleiton aceitava. Como é que esse cara consegue ser titular do Bragantino tanto tempo? Ninguém tira esse cara da titularidade. Todo jogo, mais uma vez, ó, ele errou, entregou a bola de graça aqui na direita. E aí, chute pro gol. Vai vir aqui o chute pro gol. Ele defende. Ele defende não, ele franga, né? Ele franga, ele dá o rebote para Verratti, livre na pequena área, fazer o segundo gol do Vasco. É bizarro, tá, amigo? É inacreditável. O Bragantino só tem um jogador bom, Eduardo Sacha, e só. O resto, tu pega e tu manda embora, porque são péssimos jogadores de futebol. E aí vem o terceiro gol do Vasco, é incrível, né? O GB ele entra aos 86. Aos 89 ele faz o terceiro gol do Vasco, numa jogada espetacular do Andrés Gomes. Que pulmão esse cara tem, viu? Ó, onde ele pega a bola? Ó, ele vai pegar a bola aqui, ó. Ele recebe a bola aqui. Olha só, onde ele tá? Ele tá na meia-lua do campo defensivo. Ele corre o campo inteiro. Tá em tela pra você ver a jogada. Ele corre o campo inteiro. Aos 44 do segundo tempo. Um ótimo pulmão que ele tem. Ele corre o campo inteiro, vai parar na linha de fundo, aí ele corta pra dentro da área. Ele vai cortar pra dentro da área e vai achar o GB aqui pra fazer o terceiro gol do Vasco. Que partida espetacular. O Bragantino foi amassado pelo Vasco hoje. Foi um nó tático. O Bragantino tomou um nó tático do Fernando Diniz. O Seabra tomou um nó tático do Fernando Diniz. Aí eu fico me perguntando, né? O que é que Seabra tá fazendo no Bragantino ainda? Porque, galera, dos últimos 19 jogos, sabe quantos o Bragantino venceu? O Bragantino venceu 2 em 19 jogos. Sabe por que o Bragantino não tá brigando para não cair? Eu vou falar para vocês 2 motivos. O primeiro é que criou uma gordura boa no início do campeonato. O Bragantino fez 26 pontos nas primeiras 13 rodadas. Dos 36 pontos que o Bragantino tem, 26 foram nas primeiras 13 rodadas, lá no início do campeonato. De lá para cá, nas últimas 17 rodadas, o Bragantino fez 10 pontos. Em 17 jogos, o Bragantino fez 10 pontos. Para efeito de comparação, eu acho que o Sport tinha uma campanha similar ou parecida depois de 17 rodadas. Era isso aí, eram uns 10, 8, 7 pontos por aí.
A campanha do Bragantino, depois das primeiras 13 rodadas, é péssima, é patética. O Bragantino, mais uma vez, começa muito bem o campeonato, aí vai e perde o gás. Outro motivo que o Bragantino não está lutando para não cair é porque os concorrentes são ruins. O Vitória é péssimo, o Fortaleza é péssimo, o Juventude é péssimo. É por isso que o Bragantino não está brigando para não cair. Mas, atenção, hein? Os próximos 3 jogos do Bragantino são complicados. O Bragantino vai pegar o Bahia aqui na Fonte Nova, aí eu já vou linkar, né? Hoje foi uma forma também de você estudar o adversário. Segundo informações apuradas, segundo o que foi dito na transmissão, o Seabra deve ser demitido do Bragantino após a derrota do Vasco de hoje. E aí, mais uma vez, né? O Bahia tem azar. Eu não lembro quantas vezes o Bahia veio receber um adversário que acabou de demitir o treinador. E aí tem um gás novo, né? De um novo treinador. Dito isso, o Bahia não por favorito a vencer aqui na Fonte Nova. Vai pipocar? Pelo amor de Deus, né? Não pode pipocar. Vocês estão pegando um time que hoje é top 3 piores futebols do Brasil. O Bragantino hoje joga um dos piores futebols do Brasil. Aqui na Fonte Nova, onde o Bahia só perdeu um jogo. Tem que vencer, é obrigação vencer. Vai pegar o Bahia na Fonte Nova, deve perder, o Bahia é favorito. Aí pega o Corinthians. É em casa? É em casa. Mas da forma que tá jogando, a tendência é que o Corinthians vence o jogo. No máximo empate aqui. Aí pega o São Paulo do Morumbi. Vamos supor que o Bragantino perde os 3 jogos. Depois pega o Vitória. Pode ser uma final de Copa do Mundo, já pode se complicar. Ou seja, sempre tem aquele time que fica ali, ó, no meio de tabela, tranquilo. O campeonato inteiro, ele não briga para não cair. Quando chega no final, tá lá, ó, com chance de cair. Talvez esse ano, esse time seja o Bragantino. Pelo péssimo futebol praticado, pelo elenco que tem, o Bragantino pode surpreender a todos e entrar nessa briga contra o rebaixamento aqui na reta final. Porque nos últimos 19 jogos, venceu 2. Isso é inacreditável. E foram 19 jogos pelo Campeonato Brasileiro, porque o Bragantino não tá em outras competições aí. Então, é mais inacreditável ainda, pô. O Bragantino não está salvo da zona de rebaixamento. E o Vasco, como a gente já trouxe aqui, né? Luta agora pela Libertadores da América. Seria muito bom o Vasco de volta à Libertadores. E depois de muito tempo, eu acho que o Vasco disputou lá em 2018. Chegou a se classificar ali na pré-Libertadores. Aí não lembro se passou, acho que passou fase de grupos ou não, foi eliminado. Enfim, o Vasco pode voltar a disputar uma pré-Libertadores, a classificar para a Libertadores. Parabéns pela campanha do Vasco, ótima campanha do Fernando Diniz. E aí vamos lá, né? Já passei aqui o Bragantino, o Vasco. Agora vamos lá, a decepção da rodada. Palmeiras e Cruzeiro foi um jogo decepcionante. O primeiro tempo foi patético de ruim. Tá aqui a estatística do primeiro tempo. 50-50 em posse de bola. Olha o número de finalizações. 5-5, pouquíssimas finalizações. E dessas finalizações aqui, pouquíssimas exigiram grande defesa do goleiro. Só foram 2 finalizações de direção ao gol. E dessas 2 foram defesas tranquilas, ou seja, um primeiro tempo patético, sem nenhuma grande chance criada de nenhuma das equipes. Está aqui, ó. Chances criadas, grandes chances, 0-0. Gols esperados, 0-0. A própria estatística já mostra. Aí no segundo tempo, o jogo melhorou um pouquinho. Palmeiras teve chance, Cruzeiro teve chance com o Arroio. Lá no final, o Cruzeiro perdeu uma chance claríssima de gol com o Caio Jorge na pequena área. O jogo ficou bom na reta final, né? Bizarro. Tá aqui o segundo tempo, melhorou um pouquinho. Mas ainda assim foi um jogo abaixo do que as duas equipes podem proporcionar a gente no campeonato. E aí vamos lá. O Cruzeiro empatou com o Palmeiras. O que é que esse resultado muda? Pra falar a verdade, não muda muita coisa. Agora, é menos pior para o Cruzeiro o empate do que o Palmeiras vencer. Porque se o Palmeiras vencesse, poderia abrir 11 pontos em relação ao Cruzeiro, nos jogamentos que tem contra o Santos na Vila Belmiro. Agora, pode abrir 8. Ainda é uma diferença bastante complicada de você tirar. 8 pontos para tu tirar em 8 rodadas, são 24 pontos para disputar. Você tem que tirar 8. Ou seja, péssima notícia para vocês cruzeirenses que estão assistindo esse vídeo aí. Vocês não vão lutar pelo título. Acabou. A chance de vocês de lutar pelo título se esvaíram hoje após o gol perdido do Caio Jorge na pequena área. Aquele gol é para se lamentar bastante, tá? Porque se o Cruzeiro faz 1-0, o Cruzeiro estaria agora a 2 pontos do Palmeiras. E aí, vamos lá. Próxima rodada, o Mirassol pega o Botafogo. Deixa eu até ver que o Cruzeiro pega aqui, próxima rodada, o Vitória no Barradão. Vamos lá. O Mirassol pode ir para 3º lugar do campeonato. Cara, eu sei que é repetitivo, eu sei. Mas a cada rodada a gente fica mais impressionado com o que o Mirassol pode fazer. O Mirassol pode não só ficar no G4, como ele pode ultrapassar o Cruzeiro. Ele pode ir para 3º lugar do campeonato, meus amigos. O Mirassol, que acabou de subir da Série B. Raramente você vê isso no Campeonato Brasileiro. Você costuma ver na Premier League, um time que acabou de subir, tipo o Sunderland agora que está em 2º lugar, o Bournemouth também. Agora no Campeonato Brasileiro, o Mirassol é raríssimo de se ver isso daí. É muito raro. O Mirassol pode ir para 3º lugar do Campeonato Brasileiro. Então agora, a chance do Cruzeiro é mínima de lutar pelo título. A chance se inspirou naquele gol perdido do Caio Jorge.
E tá aí, 0 a 0, uma partida decepcionante. Só que vamos lá, vamos falar agora das polêmicas de arbitragem de Palmeiras e Cruzeiro. Primeiramente, essa vergonha aqui. O Gustavo Gomes era para ter sido expulso nesse lance. Tá aí, ó. Olha só, ele vai com a sola da chuteira. Ele acerta com a sola da chuteira o jogador do Cruzeiro. O árbitro não deu vermelho, acreditem se quiser. O árbitro não expulsou o jogador do Palmeiras nesse lance. Aí vamos lá, né? Minha opinião sobre a arbitragem. Porque assim, temos que parar de ficar, porque tá favorecendo um time, porque tá favorecendo outro. Tem que parar. Por exemplo, antes de Flamengo e Palmeiras, a torcida do Flamengo foi lá na CBF. A CBF é verde. A CBF está favorecendo o Palmeiras. Flamengo e Palmeiras no Maracanã. O Pedro empurrou o Bruno Fux, acho que era o Bruno Fux no lance ali, sofreu o pênalti e o árbitro não deu nada. Aquele lance ali era para ter marcado a falta do Pedro. Ele empurra claramente o jogador do Palmeiras naquele lance. Foi pênalti? Foi. Só que antes teve empurrão. Aí o Flamengo foi beneficiado. Cadê que vieram falar alguma coisa? Não vieram falar nada. Hoje, mais uma vez, Palmeiras beneficiado pela arbitragem, na minha opinião. Foi prejudicado, agora foi beneficiado. Vocês entendem? Não tem isso de que um time é beneficiado, outro é prejudicado. Tem uns que são mais prejudicados do que outros. O Sport, por exemplo, nesse Campeonato Brasileiro, vem sendo prejudicado quase toda rodada do campeonato, pô. Tem a questão da incompetência? Tem. Mas toda rodada do Sport é prejudicado no campeonato, pô. Então, é algo que é estranho. É estranho desse Campeonato Brasileiro. Toda rodada tá começando a ficar algo insustentável, galera. Toda rodada a gente tá falando de um erro de arbitragem em um jogo específico. Toda rodada. Lances até escandalosos algumas vezes, pô. Aí vamos lá. Aí tem a expulsão do Fabrício Bruno. Sinceramente, eu fiquei extremamente na dúvida se isso aqui foi uma falta de fato. Olha isso, cara. Tem um enrosque aqui do pé, né, do Fabrício Bruno, com o jogador do Palmeiras. É um lance extremamente parecido, sabe com qual? O pênalti que o Bahia teve contra o Ceará aqui na Fonte Nova, que foi parecido com isso. Um enrosque do pé ali do Thiago com o jogador do Ceará, que deram o pênalti pro Bahia. Olha lá, ó, tem um contato aqui no pé do jogador do Palmeiras. Acredito que por esse contato aqui ele deu o cartão amarelo. E o jogador do Palmeiras ia passar livre, né, pra fazer o gol. E aí ele expulsou o Fabrício Bruno. Só que, sinceramente, eu fiquei bastante na dúvida. Vendo por esse ângulo agora, eu acho que ele deixou o braço, mas esse braço aí acho que nem é muito faltoso. Mas tem o contato ali no pé, né? Se ele seguir o mesmo critério daquele lance lá do Bahia contra o Ceará, de fato é para cartão. E aí, como ele já tinha amarelo, é expulsão. Mas enfim, né? Esse lance aqui dá pra você passar um pano. Agora, esse daqui, na sola da chuteira, pra mim é escandaloso. Pra mim a arbitragem errou feio hoje a favor do Palmeiras. Essa é a minha opinião, tá? E aí tá aí. No último lance, Caio Jorge perdeu o gol na pequena área, que obrigou a boa defesa ali do goleiro do Palmeiras, do Carlos Miguel. Aquele lance ali pode ter definido o campeonato. O Cruzeiro não está eliminado 100% da disputa pelo título. E estaria se perdesse hoje. Mas a situação está bastante complicada aí pro Cruzeiro. Vai ter que torcer por Santos vencer o Palmeiras no jogo a menos, para ter uma esperança. E pro Flamengo também tropeçar contra o Sport, o que eu acho bastante improvável. Ou seja, cara, Cruzeiro está praticamente fora, deve ficar entre Flamengo e Palmeiras aqui a disputa pelo título. Tentou ressurgir das cinzas ali, mas desperdiçou a chance hoje. Era para ter vencido o Palmeiras e acabou que não venceu. E pode perder, mais uma vez, pode perder o terceiro lugar para a equipe do Mirassol. Enfim, né, galera, acabou a rodada. Amanhã eu trago um pós-rodada completa aí, destrinchando tudo da rodada para vocês. Se inscreve no canal, deixa o like, comenta, compartilha, ativa o sininho. E até a próxima, tá? Fui, galera.